Em 2030, o mundo terá 2 bilhões de pessoas a mais. Novas tecnologias e alternativas estão surgindo para conseguir garantir a alimentação do futuro. Esse é o tema do BrutaCast de hoje. Oi, gente, eu sou Gabi Vilas Boas e hoje eu tô aqui com a Amanda Rodrigues, mais uma vez presente no BrutaCast. Tudo bom? E Thaís Megia, que tá estreando por aqui. Oi, pessoal. Muito se fala dessa alimentação do futuro, e um dos pontos muito abordados é sobre transformar as técnicas para a produção de proteína. Hoje a produção de 1 kg de carne bovina consome mais de 15 mil litros de água, enquanto a mesma quantidade de alface precisaria de 240 litros, segundo a Water Footprint Network. Empresas como a chilena Nofco e a Fazenda do Futuro são líderes em produção de proteína à base de plantas aqui no Brasil. E em 2021, a Nofco alcançou o patamar de empresa unicórnio. Então, ela agora é uma startup que vale mais de R$1 bilhão. Puxando um gancho desse ponto que você apresentou sobre a produção de carne bovina e o malefício dela, dá para destacar também a questão do desmatamento, né? Que a produção tem todo o preparo, tem que produzir todo o alimento dos animais que feitos para abate, né? Nossa, o impacto ambiental que isso causa é gigantesco. Florestas, desmatamento das florestas acontece em grande proporção. Isso acaba contribuindo muito para a perda da biodiversidade, né? Tanto dos animais quanto plantas e outros elementos da natureza que acabam sendo perdidos nesse processo. Além também de, como impacto negativo no meio ambiente, tem a grande emissão de gás metano, que o gás metano ele se solta através das flatulências e dos dejetos dos animais, né? Que consomem produtos que contêm grande quantidade de hormônios e entre outras substâncias, fazem muito mal, né, pro animal, também fazem mal para a saúde humana, consequentemente. E esse gás metano sai do animal e vai para o meio ambiente, vai para a camada de ozônio. Isso é bastante prejudicial, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, né? Com certeza. Além também do consumo de água, né, ser uma pauta muito constante hoje em dia, crise hídrica é algo que a gente já tem como uma pauta muito relevante, e a gente, em alguns lugares, a água já é racionada, né? No Brasil, felizmente, a gente tem uma grande abundância de água e a gente realmente utiliza muito, porque a gente produz muito gado. A gente tem a agropecuária como um segmento muito importante para o Brasil, mas essa é uma pauta muito relevante e por ela tem muitos tópicos a serem abordados, e aí a gente já começa a expandir muito o assunto quando a gente traz sobre a necessidade hídrica, mas também é um ponto muito relevante quando a gente fala de novas formas de produzir proteína, né? Porque se a gente puder poupar água nesse meio, a gente consegue ter muita vantagem, são muitos pontos positivos. Além da produção de proteína por meio dos vegetais, a gente também tem como alternativa já produção de proteína com insetos, que já é uma alternativa para mais de 2 bilhões de pessoas, segundo dados da FAO, e a maior parte delas está no Oriente, se concentra por lá. Aqui no Ocidente, de acordo com a pesquisa da FAO também, apenas 10% das pessoas estariam realmente dispostas a experimentar carne dessa origem e acrescentar essa carne também na sua rotina. Assunto polêmico, né? Com certeza. Isso é uma questão muito cultural, né? Pode trazer uma grande estranheza pra gente que não está acostumado com esse cenário, com essa proposta de alimentação. Só que, como você mesmo disse, né? Em países do Oriente isso é muito comum. Então, a gente tem como grande desvantagem da aplicação dessa proposta a questão da aceitação cultural mesmo. Sim. Além também de questões como escala de produção, regulamentação também. Mas, em contraponto, tem as vantagens de sustentabilidade, economia de recursos, economia financeira, né, também, de modo geral. Vale ressaltar também que essa questão do consumo de proteína através dos insetos, ele pode ser muito válido como outra proposta de consumo de proteína, só que é bom lembrar que não é uma solução que se enquadra ao vegetarianismo, né? Por toda a questão de ética, apesar de não ter não realizar abates aos animais, ainda assim tem o ponto de serem seres vivos, né? Então
Tá fora dos princípios do vegetarianismo, do veganismo. Hoje, a gente tem no Brasil uma startup que é pioneira nesse segmento e atualmente ela comercializa os produtos dela para o mercado pet. Porque para comercializar para humanos existem várias regulamentações da Anvisa que são necessárias e que ela ainda não tem. Além também de precisar de tecnologias para produzir isso a larga escala, enfim, tornar isso uma indústria, né? E não uma produção caseira, assim, que ainda é um pouco do que acontece com a Hakuna. Mas isso tem cada vez mais potencial de se tornar viável, até porque também a proteína de insetos é muito nutritiva. Inclusive, para atletas, isso faz muito sentido. Essa é um dos principais pontos que fez com que a Hakuna fosse criada aqui no Brasil. O dono dela é um atleta e ele estava buscando alternativas para poder consumir proteína, barra de proteína. Ele observou que lá fora, nos Estados Unidos e em outros países do exterior também, já tinha barra de proteína com proteína de insetos, de grilo, enfim. Inclusive, os grilos podem ter 12 vezes mais vitamina B12 do que o salmão. Então, dá pra gente entender que realmente tem... É muito interessante no sentido nutricional, mas a gente tem uma barreira muito grande, que é a barreira cultural, a barreira social. As pessoas não estão acostumadas com a ideia de comer grilo. No Nordeste, por exemplo, tem pessoas que consomem tanajura, formiga, né? Enfim, e já é algo que é um pouquinho mais aceito, mas mesmo assim, essa ideia de trocar a carne bovina, ou que seja a carne branca, por carne de insetos é pouquíssimo aceita no Brasil. Então, essa é uma barreira que com certeza a Hakuna teria que enfrentar com muita estratégia, porque 10% de pessoas dispostas a se alimentar com carne dessa origem é realmente muito pouco. A ideia também não é a pessoa comer o inseto, eles extraem essa proteína dos insetos e transformam isso em algo possível de se alimentar. Não é literalmente uma carne de inseto. É um extrato isso, né? Em vários lugares do mundo existe realmente esse tipo de alimentação. Só que aqui nessa proposta de proteína à base de insetos, aí a ideia não é comer o inseto. Não faz parte dessa proposta. A gente destaca também as proteínas desenvolvidas em laboratório. Está sendo bastante falado ultimamente. E essa proteína, ela basicamente é coletada das células dos animais, como as células musculares, a partir de uma biópsia mínima ou da colheita de células-tronco mesmo. Então, elas usam, de fato, a proteína animal, só que sem que haja o abate, sem que haja nenhum tipo de impasse ético contra os animais, enfim. E a gente tem como vantagem desse tipo de proteína a capacidade de ajustar a composição nutricional das células. Isso pode permitir a criação de produtos de proteína com perfis específicos em gordura, em aminoácidos, entre outros nutrientes, né? De acordo com a preferência e a necessidade do consumidor. Então, ela é bem flexível, bem adaptável. Além também de ter a questão da segurança alimentar, que por ser cultivada em laboratório, tem uma questão, tem um alto controle, um alto grau de qualidade e segurança alimentar. E é muito interessante, imagino também o quão custoso vai ser tornar isso viável para mais pessoas, né? Porque ter isso de forma massiva, industrial, realmente ainda está um pouco distante para a gente. Mas isso é uma alternativa bem viável para que as pessoas consigam continuar consumindo carne animal sem origem animal. Ainda é muito estranho para a gente pensar nisso, mas é super interessante e imagino que seja parte da alimentação do nosso futuro também. Espero. E acho que esse tipo de proteína anda junto com a polêmica impressão de alimentos 3D, né? Também é um assunto que vem sendo bem falado, muito polêmico. As pessoas ainda têm um pé atrás com esse tema, com essa proposta. Confesso que eu também tenho um pouco, acho estranha a ideia de ter um alimento ali impresso. Tá bem fora da nossa realidade atual, né? Quem sabe daqui uns anos a gente já não se acostuma com essa ideia. Mas imagina só, imprimir ali um bife
que não tem origem animal, de fato. Tem o mesmo sabor, tem as mesmas proteínas, a mesma textura, mesma aparência, só que não vem, de fato, de um animal ali que sofreu todo o processo até chegar na mesa do consumidor. Eu cheguei a ver o vídeo, né, dessa impressora 3D e realmente a carne fica como se fosse qualquer outra carne, mas é realmente muito estranho a criação dela em 3D sem nenhuma origem animal, né? Impressão 3D, para grande parte das pessoas, ainda é um assunto que é uma novidade. Muito doido saber que a ciência avançou no nível onde a gente está conseguindo imprimir comida já. E é realmente muito estranho pra gente pensar que a gente pode ter impressão de comida, mas também um assunto da nossa alimentação do futuro. Isso realmente vai ser desafiador, porque no Nordeste, por exemplo, que não tem esse tipo de demanda, né? As pessoas realmente consomem ali dos criadouros, né? Eu falo por mim mesma, né? Que tenho o meu noivo como alagoano, nordestino, então realmente tem algumas pessoas que ainda fazem esse uso dessa criação como forma de alimentação no seu dia a dia. Então, até chegar a esse ponto vai demorar um pouquinho. Para grande parte das pessoas, sim. Até, se a gente for pensar, até a comida à base de plantas, né? Dessas empresas que a gente falou anteriormente, a Nofco, a Fazenda do Futuro, ainda é uma realidade distante para as pessoas por conta do preço ainda. Não tem uma escala de produção tão grande quanto as empresas que fabricam comida à base de animais mesmo. Então, ainda é uma realidade um pouco distante para boa parte das pessoas. O vegetarianismo, no geral, né? Sim. Sofre vários tipos de preconceitos por parte das pessoas que consomem carne. Então, acho que um processo que envolva tanta tecnologia, que já é algo que boa parte da população brasileira, assim, ainda tem um pé atrás, ainda tem suas inseguranças. Hoje em dia deve ser muito desafiador ser vegetariano, participar disso, né? Porque realmente existe muito preconceito do pessoal e também muita falta de informação, né? Não é todo mundo que tem acesso, que entende o que pode, o que não pode, componentes dentro de cada alimento. Então, realmente é desafiador. Em 2021, a BRF acelerou 8 startups anti-desperdício. No Brasil, essas empresas ainda são emergentes, mas no exterior já existem unicórnios nesse segmento. Existem 2 grandes fatores para o problema do mau aproveitamento da comida no mundo inteiro. Um deles é a perda mesmo, os alimentos são inutilizados na colheita, o armazenamento, o transporte, e aí por falta de tecnologia ou infraestrutura adequada, esses alimentos acabam se perdendo. E o outro desperdício é causado pelas sobras, pelo vencimento deles, o mau aproveitamento no preparo, e boa parte também é descartada por estar fora do padrão estético, enfim. Hoje, dados da FAO também confirmam que a gente desperdiça 1/3 de toda a comida que a gente produz no mundo. Mas a gente tem empresas que estão dispostas a reverter essa situação e atuar no antidesperdício no mundo e no Brasil também. Essas empresas são uma novidade pra gente. Como exemplo de algumas dessas empresas, né, tem a Food to Safe, porque ela foi fundada, né, pelo Lucas Infante e Murilo Ambrogi em outubro de 2022 com essa proposta realmente de evitar o desperdício e até ajudar os estabelecimentos, né, os fornecedores a ficar com parte dessa rentabilidade, né. Eles possuem um site, um aplicativo muito intuitivo para quem quer, né, participar disso. Mais de 2 mil empresas estão participando já. Infelizmente, isso ainda alcança poucas regiões, que no caso a Grande São Paulo, né, Estado de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Todo estabelecimento, ele tem esse treinamento, todo estabelecimento que entra com essa proposta, que entra para fazer essa parceria com a Food to Safe, eles têm esse treinamento de montagem das sacolas, né, e para evitar o desperdício, o que eles fazem? Eles simplesmente têm ali todo o preparativo, né, como se fosse um iFood da vida, e aí essas comidas sempre vai gerar algum tipo de desperdício, esses desperdícios de comida que sobrou, comida que não dá para armazenar. Então são feitas sacolas, a proposta é fazer essas sacolas surpresas mesmo, que aí tem 70% de desconto, então já ajuda também ao consumidor a fazer essa compra consciente.
E aí você pode escolher entre uma sacola salgada, uma sacola doce ou uma sacola mista. E aí vem a surpresa para você. Varia muito o preço e eu acho super acessível, apesar de não alcançar tantos lugares assim. O site também, a Food to Safe também, ela conta com um blog, né, que para evitar o desperdício também e incentivar essas práticas, e como também tem estabelecimentos de hortifruti, por exemplo, eles têm matérias, né, para conscientizar o armazenamento desses alimentos da forma correta, tem dicas de receita, de nutrição, e isso é muito legal, né? E futuramente os fundadores já disseram que pretendem expandir para mais lugares nessa ideia, mas que eles querem fazer isso de uma forma mais consciente, né, de uma forma segura para todo mundo. E também eles pretendem investir também no público vegetariano, né, que acredito que como esse tipo de alimento, né, esse tipo de proposta são de alimentos que estão ali ou perto do seu vencimento, ou ali que iam ser desperdiçados, não tem muito critério assim de seleção para públicos, né? Então eles visam contornar essa situação para eles conseguirem atingir o público vegetariano. E o modelo que eles atuam hoje parece ser um modelo super viável, porque já são comidas que vão ser descartadas por quem originalmente estava vendendo, então elas são vendidas por um preço bem abaixo, por estarem muito próximas do vencimento, e aí a pessoa também, o cliente final, né, que compra pela Food to Save ou empresas semelhantes, derivadas, compra também por um valor muito abaixo, geralmente por metade do preço que ele compraria originalmente. Então, o modelo, para quem observa, tem realmente tudo para dar certo e há não muito tempo a Food to Save recebeu um aporte da CapTable de mais de R$1 milhão. Atualmente eu tenho visto muitas campanhas deles também dentro das redes sociais, tem muitas notícias sobre esse modelo também, que parece ser um modelo super democrático mesmo. Diferente de algumas alternativas que a gente tem, que ainda são vistas muito como para serem desenvolvidas, que dependem de muitas tecnologias, muito investimento, essa estratégia, né, essa alternativa sustentável parece ser bem acessível também, claro, né, para pessoas que hoje têm acesso à tecnologia, mas em questão de preço mesmo, bem acessível. Que outras plataformas também investem nesse tipo de solução, né, anti-desperdício, que tem a empresa, acho que diferente, se eu não me engano, o nome dela é diferente, que são realmente itens de hortifruti, que são coletados, às vezes são descartados pela má formação deles, né, e o que seria descartado em feiras, por exemplo, pela má formação, pelo tamanho, cor, eles conseguem fazer uma cesta e aí você consegue assinar também mensal para receber esse tipo de alimento em casa, que não necessariamente não é um produto estragado, né? É um produto bom para consumo, só que realmente por conta de estética ele é descartado. As duas têm os valores praticados por elas para o cliente final é bem semelhante mesmo e compensa mesmo para o consumidor final, principalmente se você for uma pessoa que come de tudo, então vai facilitar bastante porque eles mandam de forma aleatória também, né? Mas os dois com valores bem democráticos. Esse incentivo também para ajudar os jovens de hoje, né? Toda a população em si a ser consciente para prevenir do que remediar, né? O que pode acontecer com o mundo, o que pode não haver no mundo mais. São realmente alternativas muito, muito sensatas e viáveis. E é isso. É sobre tecnologia, é sobre negócios, é sobre novidades acontecendo e notícias do mundo. Esse foi o BrutaCast de hoje. Tchau, tchau.